Seja muito bem-vindo à Costa Espanhola. Hoje você vai aprender as saudações e despedidas essenciais em espanhol da Espanha. Vamos ver como cumprimentar, perguntar como alguém está, responder e, claro, como se despedir com estilo. Toda conversa começa com um bom cumprimento. E o primeiro passo é saludar. Em espanhol, você pode dizer olá, que significa olá ou buenas, uma forma mais informal e muito usada na Espanha. Assim como em português, em espanhol temos saudações para diferentes momentos do dia. Buenos días, bom dia, buenas tardes, boa tarde, buenas noches, boa noite. E outro detalhe, na Espanha, como no Brasil, buenas noches também pode ser usado tanto para cumprimentar quanto para se despedir à noite. Depois das saudações do momento do dia, se pode falar entre amigos de forma informal. Me alegro de verte. Que gusto verte. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte. Por ejemplo, hola, buenos días, me alegro de verte. Olá, bom dia, que bom te ver. Fácil, né? Se você quer ser mais educado ou está falando com alguém que não conhece bem, use as formas formais, encantado ou encantada, bienvenido ou bienvenida. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Es un placer conocerlo o conocerla. Hola, buenas tardes, es un placer conocerla. Depois de cumprimentar, é hora de perguntar como a pessoa está. Com amigos, pode ser mais solto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te va? ¿Qué te cuentas? ¿Todo bien? ¿Qué hay? Agora, em uma situação mais formal, você pode dizer: ¿Qué tal está? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien por ahí? E para responder, use muy bien, bien, genial, todo bien, todo genial, bueno, tirando, regular, no muy bien, mal, fatal. E claro, nunca esqueça o toque de gentileza. Gracias. ¿Y tú? Agora é hora de se despedir. Existem várias formas, dependendo da situação. As mais comuns são: adiós, hasta la vista, hasta otra, nos vemos, hasta pronto, hasta luego. E uma bem espanhola: tchau. Igualzinho ao português, mas com aquele toque espanhol. Se quiser ser mais específico, pode dizer hasta mañana ou hasta el lunes. E para desejar algo bom antes de partir, cuídate. Que vaya bien. Agora você já sabe como cumprimentar, perguntar, responder e se despedir em espanhol. Pratique essas expressões no seu dia a dia e logo vai estar conversando como um nativo. Hoy vamos a ver cómo presentarse en español, paso a paso, con ejemplos claros y expresiones que vas a usar desde el primer día.
Cuando estamos en un lugar nuevo o con gente que no conocemos, es muy común que necesitemos presentarnos, es decir, contar quiénes somos, de dónde venimos y a qué nos dedicamos. Lo primero que debes hacer al presentarte es saludar. En un contexto informal, con amigos o familiares, en español normalmente decimos «hola», que se puede usar en cualquier momento del día. Y en un contexto más formal, puedes decir «buenos» o «buenas», según la parte del día. Por la mañana, «buenos días», por la tarde, «buenas tardes» y por la noche, «buenas noches». Después del saludo, toca decir tu nombre. Para eso tienes dos opciones: usar el verbo ser o el verbo llamarse, seguido de tu nombre. Hola, me llamo Ana. Hola, soy José. O puedes preguntar el nombre de la persona. Informal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Formal. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Después de escuchar el nombre de la persona, se puede decir: encantado de conocerte. Encantado de conocerle. Mucho gusto. Encantado. Por ejemplo: hola, me llamo Ana. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola, soy José. Encantada de conocerte. Mucho gusto. Después puedes indicar tu procedencia, es decir, ¿de dónde eres? Siempre con el verbo ser, seguido del país, la ciudad o tu nacionalidad. Soy española. Soy de Madrid. También puedes decir tu lugar de residencia actual, es decir, ¿dónde vives ahora mismo?, usando el verbo vivir, más la preposición en, más tu ciudad. Yo vivo en Vigo. Vivo en Madrid. Otros datos personales que puedes añadir son tu edad. En español siempre con el verbo tener, más el número, más la palabra años. Tengo 25 años. Tengo 24 años. También puedes mencionar tu estado civil, con el verbo estar, seguido de tu estado. Estoy casada. Estoy divorciado. O incluso tu situación familiar, usando el verbo tener. Estoy casada y tengo una hija. Estoy divorciado, pero no tengo hijos. Además, puedes hablar de tu profesión, empleando el verbo ser, más tu trabajo. Soy dentista. Soy ingeniero. O explicar tu puesto actual usando el verbo ser o trabajar. Por ejemplo, soy directora de la clínica dental. Trabajo como ingeniero junior. Para indicar la empresa donde trabajas, en español puedes usar las preposiciones en o para. Trabajo en dental clínica. Trabajo para ingeniería, ok. ¿Cómo te presentarías en español? Escríbelo en los comentarios. Na aula de hoje, vamos ver como algumas letras são pronunciadas em espanhol. Falaremos de fonética, começando com a pronúncia do R sozinho, do R duplo, o RR. Em espanhol,
A letra R tem dois sons diferentes, um som suave e outro som forte. O som suave do R em espanhol é praticamente o mesmo do português do Brasil. Isso acontece quando há uma única letra R entre duas vogais. Quando você pronuncia palavras com o R do português, está pronunciando igual em espanhol. Aro, ouro, caro. Também quando está no final de uma sílaba. Marca, verde, árbol. Ou quando vem depois de uma consoante na mesma sílaba. Tren, madre, grande, professor. Agora, o som forte do R é aquele que faz a língua vibrar, mas como um pequeno tremorzinho. Imagine que você vai dizer tra, de traqueia, mas sem o T. Fica assim. Ra. O importante é fazer a língua vibrar no céu da boca. Uma boa forma de lembrar é pensar no som de uma metralhadora. Ra, re, ri, ror, ru. Agora é a sua vez de praticar. Vamos treinar com palavras que têm o R forte. Não esqueça da dica do R metralhadora. Carrera, burro, rei, roupa, Israel, enredo. Não tem muito segredo para saber quando pronunciar o R forte. A regra é simples. Guarde apenas 3 casos. Quando há 2 letras R, burro, tierra, barro, marrón. Quando a palavra começa com R, ratón, rei, radio, roupa. Ou quando o som R inicia uma sílaba logo depois de N, L ou S. Alrededor, enredo, Israel. Quando a letra R aparece no final de uma palavra, ela pode soar suave ou forte. As 2 formas são aceitas. Depende também da região da Espanha, mas o mais comum é mantê-la suave, como em color, amor, tener, estar. Agora que você já conhece as regras, vamos ver como essa diferença muda completamente o sentido das palavras. Veja estes pares. A única diferença entre eles é o tipo de som do R. Caro, carro. Este bolso es muy caro. Hay rutas de carro por el parque. Pera, perra. Esta pera está madura. Su perra es blanca. Mira, mirra. Mira hacia el horizonte. La mirra era uno de los regalos. Pero, perro, quiero ir al cine, pero no puedo.
Mi perro corre todos los días. 0. ¿Cerro? La casa bajó a 0 grados hoy. Vamos a subir aquel cerro. Coro. Corro. Ella canta en el coro. Cada mañana corro menos. Para. Parra. Esto es para ti. La parra está llena de uvas dulces. Percebeu como um simples som pode mudar totalmente o sentido da palavra? Então, vamos praticar. Repita em voz alta, prestando atenção nos sons fortes e suaves. Carlos rompió el ramo de rosas rojas por error. Porte. Rompió ramo, rosas rojas, error. Suave. Carlos por... El regalo era para mi hermana. Regalo. Hermana. Era. Para. Mi perro corre rápido por el parque. Perro. Corre. Rápido. Por. Parque. La puerta verde está cerrada. Puerta. Cerrada. Verde. La torre era más alta que los otros árboles. Torre. Era. Outros. Árboles. Lembre-se, dominar esses dois sons vai deixar sua pronúncia muito mais natural e clara em espanhol. Com prática e atenção, você vai conseguir controlar a vibração da língua e distinguir facilmente entre o R suave e o R forte. Hoje vamos aprender os dias da semana em espanhol. Parece simples, mas há diferenças na pronúncia e no uso em relação ao português do Brasil. Em espanhol, os dias da semana são 7. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Assim como no português do Brasil, falar da semana em espanhol é em feminino, la semana. E para falar sobre o final de semana é em masculino, el fin de semana. E no plural, los fines de semana. Os dias da semana em espanhol se escrevem com letras minúsculas, como no português do Brasil. E os dias da semana são todos masculinos, então dizemos: el lunes, el martes, el domingo. Nunca la lunes ou la domingo. De lunes a viernes são iguais en singular e plural. Los martes e jueves voy a la biblioteca. Somente tem plural, o sábado e o domingo. Los sábados, los domingos. Agora repita comigo devagar, prestando atenção na entonação de cada um. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No português, usamos nomes baseados na ordem dos dias: segunda, terça, quarta. Mas em espanhol, os nomes vêm do latim e dos antigos deuses e planetas. Por exemplo, o dia lunes vem de Lua, martes de Marte, miércoles de Mercúrio, de Júpiter
e viernes de Vênus. Já sábado e domingo têm origem religiosa, como no português. Agora, sobre a pronúncia. Alguns dias têm acento gráfico, e isso muda o ritmo da palavra. Por exemplo, miércoles e sábado têm acento agudo. As sílabas tônicas são mier e sa. Essas palavras têm um ritmo mais marcado do que no português. Vamos praticar algumas frases simples. Repita depois de mim, pausando o vídeo se precisar. El lunes estudio español. El miércoles voy al gimnasio. El sábado descanso. Los domingos visito a mi família. O exemplo número 1 fala sobre estudar espanhol na segunda-feira. O segundo, sobre ir à academia na quarta. O terceiro, descansar no sábado. E o último, visitar a família no domingo. Agora tente criar as suas próprias frases mentalmente, com os dias da semana. Por exemplo, el jueves trabajo desde casa. El viernes salgo con mis amigos. Vamos ver as abreviações completas sobre os dias da semana, uma por uma. A forma mais comum, e também a mais recomendada, é usar as 3 primeiras letras do dia, em minúsculas, e com um ponto final. Essas são as formas oficiais e mais aceitas em contextos formais, como calendários, agendas e horários. Além das abreviações com ponto, na Espanha também é comum ver símbolos sem ponto, usados principalmente em calendários digitais, horários de trem e tabelas. Esses símbolos podem ser de uma letra ou de 2 letras. Vamos ver como ficam. Símbolos de uma letra. Repare que miércoles é representado pela letra X. Isso é feito para evitar confusão com o M de martes. Símbolos de 2 letras. Essas formas são muito usadas em tabelas, planilhas e displays eletrônicos, onde o espaço é limitado. Mas atenção! A abreviação só começa com maiúscula, se estiver no início de uma frase ou em uma lista. Por exemplo, Mar, 15 horas. Clase de espanhol. Na Espanha, a semana começa na segunda-feira e termina no domingo. E no Brasil, a semana começa no domingo e termina no sábado. Assim como os brasileiros, é comum ouvir os espanhóis dizendo "El lunes empiezo la dieta", algo como o nosso "na segunda eu começo". Lembre-se, os dias da semana não se escrevem com letra maiúscula, a menos que estejam no início da frase. Vamos ver alguns exemplos. Martes por la tarde es mi momento favorito. Começa com maiúscula com nomes de festividades, datas ou acontecimentos históricos. Viernes Santo. E também com nomes de vias ou espaços urbanos, edifícios e instituições. La farmacia está en la calle Domingo. E outra curiosidade. Como a semana na Espanha começa em lunes, o meio da semana é jueves. Vamos revisar com um pequeno teste. Como se diz sexta-feira em espanhol? Viernes. E quarta-feira? Miércoles. E qual é o primeiro dia da semana na Espanha? Lunes. Que dia vem depois da quarta-feira? Jueves. Quais são os dias que têm plural? Sábado e domingo, los sábados, los domingos. Qual é a origem dos dias da semana na Espanha? Los planetas y los dioses romanos. Agora que você já domina os dias da semana, pratique todos os dias. Escuta isso aqui. Juego. Agora compara com português. Jogo. Percebeu que o som mudou totalmente? Hoje você vai dominar o som do J em espanhol em poucos minutos.
O J espanhol tem um som forte, áspero, vindo da garganta. Parece o R forte do português, como em rádio. Nada a ver com o J suave do português, como janela ou jeito. Escuta alguns exemplos. Ramón, jirafa, Julio. Repara, tudo sai com bastante ar, sem vibrar a língua. Agora escuta o J com cada vogal. Repete comigo. Ja, je, ji, jo, ju. Qual dessas palavras tem o som forte do J espanhol? A, B, C. Pensa aí. A resposta certa, B, Ramón. O J no final aparece pouco na Espanha, mas existe. Por exemplo, a palavra relógio em espanhol, reloj, o som continua forte. Reloj, percebe? Reloj continua áspero, igual ao J padrão do espanhol. Repete comigo, uma de cada vez. Jabón, jefe, jinete, joven, jueves. Lembra, muito ar, sem vibrar a língua. Qual dessas palavras tem o som do J espanhol? A, B, C. Se você disse C, jardim, acertou? Resumo final. O J espanhol é sempre forte e áspero. Som igual ao R de rádio. Nunca é o J suave do português. Quer aprender espanhol e falar como um nativo? Siga nosso canal e ative o sininho para ser avisado de aulas novas. Um saludo!